Javé ou Jeová habitavam na escuridão e se mostravam sob trevas. Seriam anjos caídos? Vamos ver a passagem a seguir. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Anjos entraram para o reino da escuridão. Veja que a escuridão não é de Deus. Os anjos caídos habitam nas trevas. Vejamos agora uma passagem no Velho Testamento em Deuteronômio, capítulo 5. Note que é atribuído ao Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou, e as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim as deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos, e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus morreríamos. Porque, quem há de toda a carne, que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Primeiramente estamos vendo que o Senhor falou para todos, mas como vimos no Novo Testamento, Jesus disse que nunca ninguém havia visto ou ouvido o Pai. Segundo, nessa passagem, o Senhor estava em meio à nuvem de escuridão e trevas. Anteriormente vimos que quando Jesus ou nosso Pai se manifestava, era em forma de luz e brilho. E exatamente o oposto que vemos aqui. Foi dada as 2 tábuas e foi ouvida uma voz em meio às nuvens de escuridão enquanto a montanha queimava com fogo, uma cena completamente oposta às aparições de nosso Pai ou Jesus no Novo Testamento. Ou seja, o que foi ouvido em meio às nuvens de escuridão não fora nosso Pai. Pois Deus Pai é luz, não há trevas nele. Agora, veja em 2 Samuel, capítulo 22. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele cirou. Subiu fumaça de suas narinas, e da sua boca um fogo devorador, carvões se incenderam dele. E abaixou os céus, e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim, e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. De novo veja as contradições em comparação com nosso Pai. Essa passagem mostra semelhanças com Leviatã e não com Deus Pai. Jesus é luz, amor e brilho, não escuridão e trevas. O que vemos aqui é o maligno assim como Satanás, Leviatã, a serpente, o dragão. Até Salomão comenta. Então falou Salomão: O Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. 1 Reis, capítulo 8, versículos 12 a 13. Javé está dizendo que habita em trevas. Vimos anteriormente em 1 Timóteo que Deus habita em luz inacessível. O oposto total da passagem acima. Mais uma prova em que houve engano do povo judeu em diferenciar Satanás e Deus no Velho Testamento. Veja o que Salomão disse. Então falou Salomão: O Senhor disse que habitaria nas trevas. 2 Crônicas capítulo 6, versículo 1. Porém, o nosso Deus falou de uma nuvem brilhante em Mateus 17. Outra vez, completamente oposto do Deus que Salomão se refere na passagem acima. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. A seguir, em Salmos 97, mais uma vez o Senhor do Velho Testamento reina sob nuvens de escuridão, assim como Leviatã e Satanás. O Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do seu trono. Um fogo vai adiante dele, e abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra viu e tremeu. Os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Mais uma vez Jeová reina sob nuvens de escuridão, assim como Leviatã e Satanás.
Ele consome e queima seus adversários. Satanás tem o poder da morte. Jesus veio para destruir aquele que tem o poder da morte, que é o demônio, como vimos anteriormente. O homem, depois de sua criação, deu a autoridade ao diabo. Satanás está na posição de força e autoridade sobre os humanos. Ele é o senhor desse mundo. Estamos submetidos ao seu poder devido ao pecado, o nosso espírito corrompido. Jesus veio para salvar-nos de autoridade do diabo. Salvar-nos da lei e maldição de Javé. Note outra ação repugnante do Senhor do Velho Testamento. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Oséias, capítulo 13, versículos 15 e 16. Uma ação repugnante de Jeová, despedaçar crianças e rasgar as mulheres e seus fetos. Esse não é o Jesus que amamos. E continuam as atrocidades. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação, e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E cada um será como a corça que foge, e como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será transpassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, as suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. E os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão aos filhos. Isaías, capítulo 13, versículos 9 a 18. Mais uma vez, ações terríveis de Jeová contra pessoas. Maldições, mortes e destruição. Nada tem de semelhança com Jesus, que pregava o amor e dizia não temer a Deus. Como pode tanta diferença e os cristãos não têm discernimento para diferenciar o mal do bem? Parece que não entenderam a famosa passagem de Jesus em João 8. Passagem, que Jesus enfrenta os religiosos e seu Deus que não era verdadeiro. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículos 29 a 32. A seguir, Jesus continua em afirmação forte e explícita aos judeus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Claramente vemos que, Jesus diz que o Senhor que os religiosos judeus seguiam, era o pai da mentira, o diabo, o homicida desde o princípio. Jesus é o caminho, a luz, a salvação. Que Deus te abençoe. Se você gostou do tema, adquire o e-book na Amazon ou o livro físico na editora Autografia, O Verdadeiro Cristianismo. Veja os links na descrição do vídeo. Obrigado por compartilhar.